Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem aí, seguros em casa, ou trabalhando, aqueles que precisam trabalhar, mas tomando todos os cuidados e, de certa forma, contribuindo aí para que a gente possa superar essa fase complicada. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está muito feliz de estar com a participação que a gente está tendo das palestras e dizer que a gente espera voltar em breve, estamos com saudades de todos. Hoje nós vamos fazer uma palestra que eu espero que seja mais rápida e também, logo após a palestra, nós vamos fazer o passe, então aqueles que quiserem deixar a água para fluidificar ou para magnetizar durante o passe, já separe uma garrafinha de água, deixa aí do lado da televisão, perto da sala onde vocês estão, para que a gente possa fazer o passe e magnetizar água para vocês, ok? A gente não, a espiritualidade. Bom, eu espero fazer uma palestra que não deixe vocês dormir hoje. Essa palestra vai ser um pouco diferente. Nós vamos fazer uma palestra rápida, um pouco mais rápida que o normal, e, e um pouco diferente na questão da temática, né? Hoje nós vamos falar de paradigmas, como vocês viram lá, o tema da palestra é Quebrando Paradigmas, e a ideia de hoje, então, é a gente refletir a respeito de alguns paradigmas que nós temos na nossa vida e que nos fazem, de certa forma, nos atrasam, né, a nossa expansão da consciência. E através dessas reflexões, a gente vai procurar aprender alguma coisa juntos, né, refletir. E apesar de ser uma palestra gravada, vocês podem mandar perguntas ou comentários, porque eu espero fazer algumas palestras com essa temática, né? A gente vai abordar duas pequenas histórias a respeito dos paradigmas em cada palestra. Então, se vocês tiverem algum comentário, dúvida ou sugestão, mandem que a gente prepara as próximas palestras e conversa um pouco sobre as dúvidas de vocês, ok? Vamos usar então o conceito que temos sobre o espiritismo e a ciência para questionar alguns dos nossos paradigmas. O que são paradigmas, né? Os paradigmas, eles são, do meu modo de ver, são as principais barreiras que nos impedem, né, a expansão da consciência, como eu falei, por dois motivos. Porque nos coloca num piloto automático e que nos faz nos acomodarmos numa situação que nem sempre faz sentido, nem sempre aquilo faz sentido lógico, mas de certa forma a gente acaba vivendo no piloto automático. E evita que e esse piloto automático ele evita que nós precisemos buscar novas respostas que nem sempre são fáceis, nem sempre é fácil você sair de uma zona de conforto e buscar aí novas respostas e novos caminhos para viver a nossa vida, né? Daquilo que a gente já está acostumado ou daquilo que a gente aprendeu com a nossa família, né? Então, esse é um motivo pelo qual o paradigma ele nos coloca nessa zona de conforto. E para buscar essas novas respostas, né, nós vamos usar a parte filosófica do espiritismo, né? Então, só lembrando, né, segundo Platão, a filosofia é uma investigação da dimensão essencial e ontológica, essa definição que está da palavra filosofia, né? Então, uma investigação da dimensão essencial e ontológica do mundo real, ultrapassando a opinião irrefletida do senso comum, que se mantém cativa da realidade empírica e das aparências sensíveis. Ou seja, é pensar um pouquinho fora da caixa, não aquilo só o que eu consigo sentir, mas, de certa forma, usar a razão, a intuição, para refletir um pouco além daquilo que a gente pode provar através da experiência, né? Das experiências e da ciência e da lógica, né? Então, assim, vamos usar um pouco dessa filosofia para a gente poder refletir a respeito dos temas de hoje. Se prepare aí, então, né, que o assunto vai ser bem interessante, espero que vocês gostem.
E uma outra coisa que eu queria falar é que com essa reflexão a gente vai buscar notar aonde os nossos paradigmas impedindo que a gente realmente busque essas novas respostas. A maioria das pessoas, né, nós temos problemas e às vezes nós não conseguimos superar esse problema simplesmente porque nós não mudamos a maneira de pensar, né. Então vamos analisar um pouquinho juntos aí e ver se vocês conseguem achar alguma informação que serve para vocês darem um passo adiante nisso daí também, assim como serviu para mim ao preparar essa palestra, ok? Como eu falei anteriormente, nós vamos ilustrar duas situações comuns do nosso cotidiano e vamos refletir sobre isso. São duas histórias não reais, tá? São duas ficções que eu preparei justamente para ilustrar a ideia, a mensagem, né, que eu quero passar. Ah, então, como eu falei, a palestra está gravada, mas eu gostaria de receber, se vocês puderem mandar para mim, ou escrever lá durante a apresentação da palestra, eu vou estar assistindo e lendo, né, as perguntas, e uma próxima oportunidade a gente vai entrar mais a fundo aí e vai trazer novas temáticas para vocês, tá bom? Então, aperte os cintos aí, no sofá, e vamos que agora a coisa vai ficar séria. E se quem não deu ainda, aperta aí o botão de like, né? E se inscreve no nosso canal aí do YouTube, porque é importante para a gente, tá bom? Bom, primeira situação que a gente vai trazer é uma historinha, tá? De uma pessoa que eu coloquei o nome de Antônio, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então, o Antônio é uma pessoa muito boa. Ele tem o hábito, todo ano ele tem o hábito de trocar o carro, né. Então, quando chega lá pelo mês de dezembro, ele leva o seu carro até uma loja de carro usado e vende esse carro. E como ele é uma pessoa realmente indecisa e tal, ele passa um tempo, depois que ele vendeu aquele carro, ele passa um tempo procurando um outro carro para comprar. E nos últimos 5 anos que ele fez isso, ele está tendo dificuldade de encontrar um carro que que agrade ele da mesma forma que aquele carro que ele vendeu, agradava. Então ele procura bastante e no final ele acaba voltando na loja e recomprando o seu carro usado, pagando mais caro por isso. Afinal de contas, o lojista tem que ter uma margem de lucro aí em cima da negociação. Então, faz 5 anos que ele está fazendo isso e recomprando o seu próprio carro, porque não consegue encontrar um carro que agrade. O que vocês acham dessa atitude do Antônio? Vocês acham que é uma pessoa normal, uma pessoa sensata fazendo isso? Certa vez eu perguntei para ele, por que que ele vendia o carro dele, todo fim de ano, e ele me respondeu que porque ele gostava de trocar o carro todo ano. Aí eu perguntei: "Mas espera aí, por que que você não compra então um carro diferente, melhor, mais novo, ao invés de comprar o seu carro usado?" E ele me disse isso, que nenhum carro que ele pesquisava lhe trazia o conforto e o bem-estar daquele carro que ele tinha. Então resolvia recomprá-lo e se sentia feliz com isso, né. Então vamos refletir um pouco sobre essa historinha, né. O que vocês acham que o Antônio faz? Você acha que é uma atitude normal? Vocês acham que ele é meio doido, né? Então eu gostaria de refletir junto com vocês sobre isso e pensar se nós não fazemos isso todo ano também, todo mês, todo dia, mas não com o nosso carro, mas sim com a nossa vida. Será que não é isso que nós fazemos com a nossa vida? Vamos pensar sobre isso. Temos a oportunidade de buscar a nossa melhora, a nossa modificação a cada dia, a cada nova experiência que a gente tem, a cada aprendizado, a gente tem a opção de nos transformar. A vida oferece essas lições para a gente, seja através de exemplos de outras pessoas, ou mesmo dos nossos próprios sofrimentos e alegrias e situações que a gente passa na vida. Muitas vezes temos uma ideia paradigmática de que somos assim mesmo e não conseguimos mudar. Isso é um paradigma.
É esse paradigma que a gente precisa quebrar. Aquelas frases que a gente costuma ouvir: "Não se ensina um truque novo a um cavalo velho", ou se não: "Eu nasci assim e vou morrer assim". Acho que tinha até uma música de novela que falava alguma coisa desse jeito. Ou se não aquela outra frase ainda: "Eu sou desse jeito e quem quiser que me aceite do jeito que eu sou". Isso daí é uma autoafirmação que a gente mesmo se coloca para dizer que nós não podemos mudar, mas na verdade isso não é bem assim. Nós podemos pegar um exemplo, né, quando uma pessoa tem um problema, grave de personalidade ou algum problema gerado, por um trauma ou algo que tenha afetado o seu psiquismo de maneira a que lhe traga sofrimento, né, essa pessoa geralmente busca uma terapia. E na terapia, a função do terapeuta é basicamente ajudar aquela pessoa a compreender a origem daquele problema, que nem sempre é muito claro, né? Às vezes é um problema de infância, às vezes é um problema na escola, às vezes é um problema no trabalho, no relacionamento, então nem sempre é fácil entender a origem, né? A gente tenta esconder algumas coisas no nosso subconsciente às vezes. Então a função do terapeuta é primeiramente ajudar a gente a reconhecer a causa daquele problema. E uma vez que você reconhece a causa, o terapeuta ajuda a gente a ressignificar aquela situação, de maneira que aquela situação não nos ameace mais, de uma maneira que nós possamos compreender aquilo, racionalizar aquilo e aceitar muitas vezes, né, às vezes a gente tem que aceitar uma situação para superar e ressignificar, é fazer que aquilo tenha menos importância na nossa vida. E que existem muitas outras coisas mais importantes que valem mais a pena do que ficar, revivendo aquela situação o tempo todo. Então, de certa forma, nós podemos alterar nosso psiquismo para superar um problema como esse, né, e podemos usar a mesma metodologia que se usa numa terapia para mudarmos os aspectos indesejáveis da nossa personalidade, da mesma forma que em uma terapia, tá. A personalidade é algo que nós construímos a partir das nossas crenças, principalmente das nossas crenças e conceito que formamos através dos conhecimentos da nossa vida. Então, ou seja, a partir do momento que eu vou vivendo e vou tendo situações e experiência na minha vida, e o próprio meio ambiente, a família e tudo que está à nossa volta, isso acaba formando a nossa personalidade. É lógico que nós trazemos uma carga de outras vidas, é claro que nós como espíritas entendemos isso, porque existem dons inatos, existe uma série de coisas que a formação durante aquela vida não justifica ou não explica. Mas ainda assim foi criado em algum momento, foi criado em alguma vida. Então, de certa forma, a personalidade é uma construção através da vivência, seja nessa vida ou seja ao longo das vidas. Ok? Então, quando nós reavaliamos as nossas crenças e ressignificamos os nossos conceitos, nós podemos mudar. É esse o paradigma que a gente precisa quebrar. No caso do Antônio, ele acaba perdendo dinheiro todo ano porque resolve recomprar algo que já era seu e que ele vendeu e agora precisa pagar mais caro por isso, porque ele tem uma dificuldade de se desapegar daquele carro que ele tinha. No nosso caso, nós perdemos muitas vezes qualidade de vida e tempo por insistir em manter em nossa personalidade mágoas, remorsos, culpa, raiva, sentimentos de vingança e muitos outros carros velhos que nós deveríamos substituir. Então, a concluir essa história, né, a conclusão que eu cheguei é que todos nós podemos mudar e sermos melhores do que somos. Basta acreditar nisso. Primeira coisa é acreditar que a mudança é algo possível e seguir os ensinamentos que o Cristo nos ensinou através do amor. Ou seja, usar aquilo que o Cristo falou para a gente poder superar essas nossas mazelas morais e nos transformar em pessoas melhores. Ok? Então, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário a respeito disso, manda para a gente.
e a gente já vai para a segunda situação ou a segunda historinha para a gente refletir. Essa é até um pouco mais pesada, então, mas é uma história que a gente encontra muito por aí, então a gente vai refletir a respeito dela. Essa é a história do Pedro. O Pedro era um homem muito ocupado e vivia com a cabeça cheia de problemas. Certa vez, em meio a uma crise lá no trabalho dele, durante a noite ele teve um sonho, onde ele se viu num lugar escuro e não se enxergava nada. E ele podia ouvir a voz de alguns dos seus colegas de trabalho, ou pelo menos ele achava que eram colegas de trabalho dele, que estavam pedindo socorro. No fundo, ele também ouvia uma voz que gargalhava e dizia o seguinte: "Vocês nunca sairão daqui, seus porcos imundos." Ou seja, uma voz que estava ali para puni-los de alguma coisa. Ele então se desesperava naquele sonho e começava a gritar pedindo socorro também. E aquela voz continuava gargalhando cada vez mais alto. Ele chegou a reconhecer a voz e achou que era parecida com a voz do diretor da empresa onde ele trabalhava. Mas após algum tempo, despertou em pânico e quando se deu por si, sentiu um alívio porque era apenas um sonho. Isso é muito comum na nossa vida, né? Nós temos aquelas fases complicadas, passando por problemas, e nós temos esses pesadelos. E como é gostoso a gente acordar e ver que tudo aquilo era um sonho. Bom, de volta à sua vida normal, o Pedro continuava com os mesmos problemas no trabalho. Excesso de trabalho, metas inatingíveis e um clima horrível entre os colegas, que pareciam querer tirar vantagem de tudo isso. Um passar por cima do outro, levar vantagem e prejudicar o outro para poder se dar bem. Então a empresa estava passando por uma crise muito grande nesse sentido. Pedro até chegou a pensar em mudar de emprego, mas ele ficou com receio de passar por dificuldades financeiras. Até que um dia ele foi fazer uma apresentação durante o trabalho dele para a liderança e a apresentação não foi muito bem. A liderança não gostou da mensagem que ele levou e ele acabou sendo demitido. Ao chegar em casa, completamente transtornado, ele, antes de abrir a porta, ele sentiu uma dor muito forte no peito. Ele estava muito angustiado, estava se sentindo muito injustiçado. E ele sentiu uma dor muito forte no peito e acabou caindo, sem ao menos conseguir falar para a família dele o que tinha acontecido. E logo em seguida, ele se viu de volta no mesmo lugar escuro, sem saída, e agora todos pareciam estar rindo dele. É uma história muito comum, apesar de parecer uma história meio fantasiosa, é uma história muito comum que a gente vê em literatura espírita, mas também a gente vê muito em sessões mediúnicas. Então, vamos fazer uma reflexão a respeito disso. Apesar de a gente estudar os conceitos da filosofia espírita ou espiritualista e acreditarmos, de certa forma, na vida após a morte, né, no plano espiritual, normalmente nós invertemos a realidade, acreditando que a nossa vida real é essa aqui, no plano físico, e que sonhos são apenas criações da nossa mente. Sentimos alívio quando acordamos após um pesadelo, pois pensamos: ufa, ainda bem que nada daquilo era real. Ao chegar no plano espiritual, depois do desencarne, Pedro se deparou com algo exatamente oposto. Percebeu que o que era real era aquele lugar. E o que o plano físico, a vida que ele tinha antes, é que era, na verdade, um pesadelo. Então, esse é um outro paradigma que nós precisamos refletir a respeito para que a gente possa se libertar desse paradigma. Nós vivemos no mundo físico como se fosse nossa realidade absoluta, não considerando que acabará logo e voltaremos para o plano espiritual. E ao voltarmos
para o plano espiritual, vamos levar toda a nossa carga psíquica vivenciada naquilo que achávamos que era a nossa realidade e que acabou moldando a minha personalidade. Criaremos então uma outra realidade que é vinculada com essa personalidade que eu criei no plano físico. E viveremos mais ou menos lúcidos, mais ou menos perturbados, de acordo com os nossos paradigmas que estávamos vivendo aqui no plano físico. É complexo compreendermos de acordo, desculpa, é complexo compreendermos a necessidade de vivermos no mundo físico. Isso, vamos falar um pouco sobre isso. É muito difícil a gente viver no mundo físico sem nos envolver com o mundo físico. E, aliás, nem é recomendado, porque nós precisamos viver no mundo físico e tirar proveito de todos os ensinamentos que o mundo físico nos proporciona. Ao mesmo tempo, a gente precisa estar preparando a nossa volta para a pátria espiritual. Esse é o lado da complexidade. Porque a pátria espiritual é a nossa verdadeira realidade. É para lá que nós vamos voltar e provavelmente vamos ficar por um bom tempo. Talvez um tempo muito maior do que o tempo que nós ficamos no mundo físico. Então, nós devemos ficar atentos aos apegos e às perturbações que o mundo físico nos causa, para não ficarmos perturbados e voltarmos dessa forma, perturbado lá para o plano espiritual. Nós temos muito caso, como eu falei, na literatura espírita e através de reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão ou reuniões de tratamento, né, de espíritos que se encontram, de certa forma, perturbados e perdidos no plano espiritual, exatamente por esse motivo. Muitos deles nem sabem que desencarnaram ainda. Eles continuam vivendo uma realidade perturbada, sem compreender bem o que está acontecendo, porque ainda não entenderam que houve uma passagem para o plano espiritual, né? Levando consigo, então, como eu falei, as marcas no psiquismo causadas aqui pelo plano físico. Nós devemos sim viver o presente aqui no plano físico e aproveitar as oportunidades de aprendizado, mas sem se deixar iludir de qual realidade é a definitiva. Uma leitura atenta às mensagens de Jesus, veremos que ele nos deixou valiosas lições a respeito dessa realidade absoluta que ele chamou de Reino dos Céus. Se a gente pegar as passagens de Jesus e olhar com esse olho, com essa visão que eu estou passando agora para vocês, vocês vão ver que Jesus falou muito a respeito da preparação para ir para o Reino dos Céus, que seria o plano espiritual. Ele, através das suas parábolas e dos seus ensinamentos, ele fala bastante sobre o desapego, fala bastante sobre você estar preparado a ser pobre de espírito, ter sede de justiça, ou seja, de ter um espírito preparado para a transição. Siddhartha Gautama, que foi o criador do budismo, ele também chegou a essa mesma conclusão através da meditação, né? Um dos primeiros insights que o Siddhartha Gautama teve é que a origem do sofrimento está ligada diretamente às nossas necessidades. Então, quando você tem necessidade, você sofre por, às vezes, não poder satisfazer aquela necessidade. Então, essa é uma outra reflexão da história aí do Pedro, né? Que a gente está fazendo, e a conclusão que a gente chega, que eu cheguei nessa história, é que para a gente poder expandir a nossa consciência e tirarmos o máximo proveito das oportunidades de estarmos encarnados, precisamos focar nas lições do mundo físico e buscarmos ao máximo vermos em paz de espírito para voltarmos ao plano espiritual de maneira tranquila. Bom, essa foi a segunda história que eu queria contar para vocês e fazer essa pequena reflexão. Eu espero que essas duas situações sejam úteis para vocês e que vocês possam refletir e redirecionar um pouco o rumo da vida de vocês, como eu estou fazendo com a minha também,
para obter mais paz e felicidade, tanto nessa vida quanto após essa passagem aí que todos nós vamos fazer. Vamos, de novo, trazer futuramente mais temas como esse. Se caso vocês gostaram, né, então coloquem os comentários para a gente saber se vocês gostaram. A gente faz mais temas como esse para a gente poder refletir e aprendermos alguma coisa juntos aqui através dessa reflexão, ok? Então fiquem todos na paz de Deus e do Cristo e vamos então começar o nosso passo magnético. Quem quiser, já falei no começo, mas quem quiser buscar uma garrafa d'água lá para magnetizar, a gente vai fazer o passe e pedir também para a magnetização dessa água. Vamos então fechar os nossos olhos, aproveitar esse momento para que a gente possa interiorizar essa reflexão que nós fizemos e também as intuições que estão sendo conduzidas pelo plano espiritual, que nós possamos levar desse momento aí, dessa energia que a gente está passando agora, através dessa união, né, espiritual que nós estamos fazendo através desse vídeo, que a gente possa emanar energias positivas, tanto para nós mesmos, como para os nossos familiares, para os nossos amigos, estejam onde estiverem, que eles possam receber um pouco dessa energia também. Vamos imaginar uma luz que desce do alto e que através do nosso chakra coronário, essa luz invade o nosso corpo e vai limpando todos os nossos chakras e vai tirando todos os miasmas e energias negativas que nós podemos estar acumulando aí, que é uma coisa normal do nosso dia a dia, mas que isso possa ser limpado nesse momento, que a espiritualidade nos auxilie, tratando todo o nosso organismo, promovendo aí então, dentro do nosso merecimento, a cura, tanto física quanto psicológica, que a gente possa buscar aí nessa energia termos paz, paciência, sermos solidários, e dessa forma a espiritualidade se conecte mais com a gente, nós estejamos mais abertos para receber essas intuições ao longo do nosso dia a dia. Que a espiritualidade também possa magnetizar essa água que nós separamos, para que a cada dia que nós tomarmos um pouco dessa água, nós possamos sentir de novo essa energia e que essa energia nos ajude a manter nosso padrão vibratório e manter principalmente esse sentimento de amor, que é a chave que Cristo nos deixou aí para alcançarmos um dia o reino dos céus. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos em paz e que Deus acompanhe a todos. Tenham um bom final de semana.